O pássaro dourado. Certo rei tinha um belo jardim, no qual havia uma árvore que dava maçãs douradas. As maçãs sempre eram contadas, e quando chegou a época em que começaram a madurar, notou-se que a cada noite uma desaparecia. O rei ficou muito zangado e ordenou que o jardineiro passasse a noite em vigília debaixo da macieira. Este mandou o filho mais velho para cumprir a função. Mas por volta das 12 horas, o rapaz pegou no sono e pela manhã outra maçã havia sumido. Então o segundo filho foi enviado para vigiar. E à meia-noite ele também adormeceu, e pela manhã outra maçã havia sido levada. O terceiro filho se ofereceu para ficar de guarda, mas a princípio o jardineiro não quis permitir, por medo de que algo de mal lhe acontecesse. Depois, finalmente cedeu e o garoto se deitou debaixo da árvore para observar. Quando o relógio marcou 12 horas, ele ouviu um farfalhar e um pássaro de ouro puro surgiu voando. Quando o bicho estava bicando uma das maçãs, o filho do jardineiro levantou-se prontamente e atirou uma flecha em sua direção. Porém, a flecha não feriu o pássaro, apenas arrancou uma pena de ouro do seu rabo. Então, o animal voou para longe. A pena de ouro foi levada ao rei pela manhã e todo o conselho foi convocado. Todos concordaram que ela valia mais que toda a riqueza do reino, mas o rei disse: uma única pena não tem serventia alguma, preciso ter o pássaro todo. Então o filho mais velho do jardineiro partiu, achando que seria bastante fácil encontrar o pássaro dourado. E quando ainda havia caminhado bem pouco, chegou a um bosque onde avistou uma raposa sentada. Ele sacou uma flecha e se preparou para atirá-la. Então a raposa disse: não atire em mim, pois lhe darei um bom conselho. Sei qual é a sua missão. Você quer encontrar o pássaro dourado. Você chegará a um vilarejo pela noite e verá a sua hospedaria uma diante da outra. Uma delas é de aparência agradável e bela. Não entre nela. Passe a noite na outra, embora possa parecer bastante humilde e devastada. Mas o jovem pensou consigo mesmo: como um animal como este pode saber disso? Então ele atirou a flecha na raposa, mas errou. E o animal eriçou o rabo para o alto e correu bosque adentro. O rapaz seguiu seu caminho e pela noite chegou ao vilarejo onde ficavam as duas hospedarias. Em uma delas havia pessoas cantando, dançando e banqueteando, mas a outra parecia muito suja e pobre. Eu seria extremamente tolo, disse ele, se ficasse naquela pocilga em vez de neste lugar adorável. Então, ele entrou na hospedaria charmosa e comeu, bebeu à vontade, esquecendo-se do pássaro e também de seu país. O tempo passou e, como o filho mais velho não retornou e não houve notícia de seu paradeiro, o segundo filho do jardineiro partiu e o mesmo lhe aconteceu. Ele encontrou a raposa, que lhe deu o bom conselho, mas quando chegou às duas hospedarias, seu irmão mais velho estava postado à janela onde as festividades corriam e o chamou para entrar. O rapaz não conseguiu resistir à tentação e entrou, esquecendo-se da mesma forma do pássaro dourado e de seu país. O tempo passou,
novamente, e o filho mais novo também desejou partir pelo mundo selvagem para procurar o pássaro dourado. Mas seu pai não lhe deu ouvidos por um bom tempo, pois era muito afeiçoado ao filho e receava que algo de mal também lhe acontecesse e impedisse seu retorno. No entanto, finalmente concordou que ele deveria ir, pois não conseguia se aquietar em casa. Quando chegou ao bosque, encontrou a raposa e ouviu o mesmo conselho. Ele, contudo, foi grato à raposa e não tentou lhe tirar a vida, como os irmãos tinham feito. Então a raposa disse: Sente-se sobre meu rabo e viajará mais rápido. Então ele se sentou e a raposa começou a correr. E adiante eles conseguiram seguir o mundo afora tão rápido que seus cabelos assoviavam ao vento. Quando chegaram ao vilarejo, o garoto seguiu o conselho da raposa e, sem olhar em volta, seguiu para a hospedaria miserável e lá repousou a noite toda tranquilamente. Pela manhã, a raposa retornou e o encontrou quando estava iniciando a sua jornada e disse: Siga em frente até chegar a um castelo diante do qual encontrará uma tropa inteira de soldados profundamente adormecidos. Não se preocupe com eles, apenas entre no castelo e siga adiante até chegar a um salão onde o pássaro dourado está preso em uma gaiola de madeira. Próxima a ela, você verá uma bela gaiola dourada. Mas não tente libertar o pássaro da surrada gaiola e colocá-lo na bonita. Caso contrário, você vai se arrepender. Então, a raposa eriçou o rabo novamente, o jovem se sentou e os dois partiram mundo afora até seus cabelos assoviarem ao vento. Diante do portão do castelo, tudo estava como a raposa havia dito. Então, o rapaz entrou e encontrou o salão onde o pássaro dourado estava dependurado em uma gaiola de madeira, e embaixo dela encontrava-se a gaiola dourada. As 3 maçãs de ouro que haviam sido roubadas também estavam por ali. Então, o garoto pensou consigo mesmo: seria muito cômico levar um pássaro tão belo nesta gaiola surrada. Então ele abriu a portinhola, pegou o animal e o colocou na gaiola dourada. Mas o pássaro grasniu tão alto que todos os soldados despertaram e prenderam e o levaram ao rei. Na manhã seguinte, a corte se reuniu para julgá-lo e, depois que tudo foi ouvido, sentenciou à morte, a menos que ele levasse ao rei o cavalo dourado que podia cavalgar tão rápido quanto o vento. Se o fizesse, o pássaro dourado lhe seria dado. Então ele partiu novamente em sua jornada, suspirando e em uma imensa e desesperada esperança, quando subitamente sua amiga raposa apareceu. Agora você sabe o que acontece quando não dá ouvido aos meus conselhos. Eu ainda lhe direi, no entanto, como encontrar o cavalo dourado se fizer como eu mandar. Deve seguir em frente até chegar ao castelo, onde o cavalo está em seu estábulo. Ao lado dele, o cavalariço estará deitado em sono profundo e roncando. Leve o cavalo silenciosamente, mas não se esqueça de colocar a sela de couro gasta em cima dele e não a dourada, que também estará por ali. Então o rapaz se sentou no rabo da raposa e eles partiram mundo afora até seus cabelos assoviarem ao vento. Tudo correu bem e o cavalariço estava deitado, roncando com as mãos sobre a sela dourada. Mas quando o jovem olhou para o cavalo,
pensou que seria uma lástima colocar a sela de couro sobre ele. Eu lhe darei a sela boa, disse ele. Tenho certeza de que ele merece. Quando ele pegou a sela dourada, o cavalariço despertou e berrou tão alto que todos os guardas apareceram e o aprisionaram, e pela manhã eles estavam novamente diante da corte para ser julgado e foi condenado à morte. Mas foi acordado que se ele conseguisse levar certa princesa até lá, não seria morto e o cavalo e o pássaro lhe seriam dados. Então ele seguiu seu caminho muito entristecido, mas a velha raposa apareceu e disse: Por que você não me ouviu? Se tivesse ouvido, teria ido embora tanto com o pássaro quanto com o cavalo. Entretanto, eu o acompanharei mais uma vez. Siga em frente e pela noite chegará a um castelo. À meia-noite, a princesa vai para a casa de banhos. Vá até ela e a beije, e ela permitirá que você a leve embora. Mas tome cuidado para não se apiedar dela e permitir que se despeça dos pais. Então a raposa eriçou o rabo e eles partiram mundo afora até seus cabelos assoviarem novamente. Quando chegaram ao castelo, tudo estava como a raposa havia dito, e à meia-noite o jovem encontrou a princesa a caminho do banho e a beijou. Ela concordou em fugir com ele, mas implorou com muitas lágrimas que permitisse que ela se despedisse do pai. Em um primeiro momento, ele recusou, mas ela chorou mais e mais e caiu a seus pés até por fim ele ceder. Mas assim que ela chegou à casa do pai, os guardas acordaram e ele foi preso novamente. Então ele foi levado ao rei, que disse: Jamais terá minha filha, a menos que, em 8 dias, escave o morro que obstruiu a visão da minha janela. O morro era tão grande que nem o mundo inteiro conseguia escavá-lo. Após ele trabalhar por 7 dias e ter tido pouquíssimo progresso, a raposa apareceu e disse: Vá deitar e dormir. Eu trabalharei para você. E pela manhã, o rapaz acordou e o morro não estava mais lá. Então ele foi alegremente até o rei e contou que não havia mais morro. Ele deveria lhe entregar a princesa. O rei, então, foi obrigado a honrar sua palavra. E lá se foram o jovem e a princesa. Então a raposa apareceu e disse: Nós teremos os 3, a princesa, o cavalo e o pássaro. Ah! Exclamou o jovem. Isso seria ótimo, mas como conseguirá fazer isso? Se me ouvir, instruiu a raposa, é possível. Quando chegar ao rei e ele perguntar pela bela princesa, deve dizer: Aqui está ela. Ele ficará radiante e você montará no cavalo dourado que eles lhe darão e estenderá a mão para se despedir deles. Mas aperte a mão da princesa por último. Então, coloque-a rapidamente no cavalo atrás de você. Bata os esporões no animal e galope o mais rápido que puder. Tudo ocorreu, então, como a raposa disse. Quando eu chegar ao castelo onde está o pássaro, eu ficarei com a princesa à porta. Você entrará e conversará com o rei. Quando ele vir que o cavalo é certo, lhe dará o pássaro. Mas você precisa permanecer montado e dizer que quer vê-lo para garantir que é o pássaro dourado verdadeiro. E quando o tiver na mão, galope para longe. Isso também correu como a raposa havia informado. Eles pegaram o pássaro, a princesa e o montaram novamente no cavalo, galoparam para dentro de um grande bosque. Então a raposa apareceu e disse: Agora me mate, corte minha cabeça e meus pés.
Mas o jovem se recusou a fazê-lo. Então a raposa disse: Eu lhe darei um bom conselho mesmo assim. Tome cuidado com duas coisas. Não resgate ninguém da forca e não se sente à beira de qualquer rio. Então o jovem partiu. Bem, pensou ele, não será difícil seguir esses conselhos. Ele galopou adiante com a princesa até finalmente chegar ao vilarejo onde havia deixado seus dois irmãos. Lá ouviu um grande tumulto e alvoroço, e quando perguntou qual era o problema, as pessoas comentaram: 2 homens serão enforcados. Quando se aproximou, o jovem viu que os 2 homens eram seus irmãos que haviam se tornado ladrões. Então ele perguntou: Não há maneira alguma de salvá-los? Mas as pessoas disseram que não, a menos que ele entregasse todo o seu dinheiro para comprar a liberdade dos criminosos. O jovem não parou para pensar no assunto, apenas pagou o que foi pedido. Assim, seus irmãos foram libertados e seguiram com ele na direção de casa. Quando chegaram ao bosque onde havia encontrado a raposa pela primeira vez, estava tão fresco e agradável que os 2 irmãos disseram: Vamos nos sentar à beira do rio e descansar um pouco para comer e beber água. O mais jovem concordou, esquecendo-se do conselho da raposa, e sentou-se à beira do rio. Sem que eles suspeitassem, seus irmãos vieram por trás e o empurraram para a água, levando a princesa, o cavalo e o pássaro. E foram para casa até seu rei e senhor e disseram: Conquistamos tudo isso com o nosso trabalho. Houve grande regozijo, mas o cavalo se recusou a comer, o pássaro se recusou a cantar e a princesa não parava de chorar. O filho mais novo atingiu a base do leito do rio. Por sorte, estava quase seco, mas seus ossos estavam quase quebrados e a ribanceira era tão íngreme que ele não conseguiu encontrar uma forma de escapar. Então a velha raposa apareceu mais uma vez e reprimiu por não seguir seus conselhos. Caso contrário, nada de mal lhe teria acontecido. Mesmo assim, ponderou a raposa, não posso deixar você aqui. Então agarre o meu rabo e segure com firmeza. Então o bicho o tirou de dentro do rio e disse a ele quando já estavam na margem: Seus irmãos estão fazendo uma vigília para matar você se o encontrarem no reino. O jovem se vestiu como um homem pobre e entrou secretamente na corte do rei, e mal tinha passado pelas portas quando o cavalo começou a comer. O pássaro começou a cantar. A princesa parou de chorar. Então ele foi até o rei e contou tudo sobre a trapaça de seus irmãos, que foram capturados e punidos. A princesa foi-lhe entregue novamente e, depois da morte do rei, ele herdou o reino. Após muito tempo, ele foi caminhar pelo bosque e a velha raposa o encontrou e implorou, com os olhos cheios de lágrimas, que ele a matasse e lhe cortasse a cabeça e os pés. Finalmente ele o fez e, em um instante, a raposa se transformou em um homem que era, no fim das contas, o irmão da princesa que havia desaparecido há muitos e muitos anos.